Em um tom, não é, André, claramente apaziguador, tanto o vice-presidente da República como o ministro da Fazenda, como nós já ouvimos aí, discursaram nessa terceira reunião do Conselhão, e essa questão da economia, claro, foi o tema das declarações, já que o grupo se reúne normalmente para isso, não é, André? Pois é, Tiago, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele defendeu que o governo federal deve seguir perseguindo o equilíbrio fiscal, tanto pelo aumento da receita quanto pelo lado da despesa. E foi nessa ocasião, então, durante a abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que ele afirmou que a atual política financeira vai resultar em crescimento da economia e controle da inflação. Foi exatamente o trecho que a gente ouviu agora há pouco. Nesse mesmo sentido, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discursou no mesmo evento ali e fez uma referência à reforma tributária. Segundo ele, a regulamentação da medida vai elevar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e as exportações. A gente ouve agora, então, o vice-presidente Geraldo Alckmin a respeito dessas declarações. A reforma tributária vai fazer a diferença. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, ela sozinha pode aumentar o crescimento do PIB em 12%, aumentar os investimentos em 14% e aumentar as exportações em 17%. O presidente da República também manifestou confiança no cenário econômico, dizendo que quem apostar no dólar em relação ao real vai, segundo ele, quebrar a cara. E por falar em futuro, Lula ainda rasgou elogios ao diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele é cotado para assumir a presidência da autarquia no lugar de Roberto Campos Neto, cujo mandato termina no próximo dia 31 de dezembro. Em entrevista à rádio Itatiaia, o presidente da República chamou Galípolo de menino de ouro, mas afirmou que ainda não conversou com ele sobre uma possível indicação a esse cargo. O nome precisa ser analisado e também aprovado pelo Senado. E o próprio Roberto Campos Neto já pediu para que essa indicação e essa avaliação ocorra antes do mês de outubro, justamente para que haja uma transição mais suave, nas palavras dele, no Banco Central. Tiago. É isso, André Anelli, com as informações do Conselhão aí em Brasília. Bom trabalho para você. Até mais tarde. A gente ouve a fala do presidente da República em relação à alta do dólar, dizendo que as declarações dele não tiveram qualquer impacto nesse caso. Acompanhe. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Fala do presidente Lula e agora eu já chamo os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, foram muitas as declarações do presidente nesta quinta-feira, inclusive fora o que a gente já citou aqui, o presidente Lula disse também algumas questões em tom da política, né? Pacheco é um grande nome para o governo de Minas Gerais em 2026. Como democrata, estou torcendo para Joe Biden. O STF deveria deixar a discussão das drogas para o Senado. E ele afirma que não quer o Brasil como Cuba ou Rússia, mas sim como uma Suécia. Tem assunto para todos os gostos. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha só, por onde você quer começar? Porque tem coisa aí à beça. Por onde você quiser. Vamos lá, vou botar com você. Joga para mim. Bom, primeiro essa reação dele contra os jornalistas em relação à economia, já que a pauta do Conselhão é a economia. Pois é, não é um linguajar apropriado, né? A gente, enfim, não vamos, completamente impróprio. E depois o seguinte, não sei se o presidente sabe e deve saber, que a alta do dólar se refere ao conjunto das declarações dele. Como ele dá
entrevistas diárias. Obviamente, essa entrevista para o Portal UOL já estava anunciada e a expectativa é sempre que ele vá repetir o que ele tem dito. E o que ele tem dito é exatamente no sentido do que provoca essa reação que acaba resultando na alta do dólar. O presidente sabe disso perfeitamente, mas faz de conta que não sabe. E Cristiano Vilela, boa noite, bem-vindo. Essa declaração sobre Gabriel Galípolo. Ele outro dia falou que gostaria de um nome mais experiente para comandar o Banco Central, mas depois de um elogio desses, ou é para despistar alguma coisa? Bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, chamar Galípolo nesse contexto agora, onde todas as especulações são para saber quem será o próximo presidente do Banco Central, de menino de ouro, esse tipo de elogio, realmente dá um direcionamento de que Galípolo pode ser a bola da vez. Talvez seja até uma tentativa de colocar o nome realmente ao escrutínio, à avaliação de todos, até que eventualmente possam surgir críticas, elogios, sentir qual será a temperatura da aceitação do nome no meio político, no segmento financeiro, enfim, até para que ele possa ter a certeza e a tranquilidade de que Galípolo será o indicado. Mas o fato é que Galípolo, com certeza, sai na frente e, se não houver nenhuma grande alteração, tende ele a ser o próximo presidente do Banco Central. E sobre a política, né, Dora, o presidente falou do Rodrigo Pacheco, que ele é um bom nome para 2026 para o governo de Minas Gerais. Ele, nas declarações, também falou ou criticou o atual governador, Romeu Zema, dizendo que ele pediu perdão das dívidas, mas as dívidas, enfim, de Minas Gerais são uma questão complicada no Estado. E por que ele teve, talvez, essa vontade de falar sobre o presidente do Senado e alçando o presidente do Senado para o governo de Minas Gerais? Já falo disso. Só um pedacinho sobre o Galípolo, né? A minha leitura. Porque, além das críticas, agora o presidente acrescentou sinais de prestígio para o Galípolo. Aquela reunião onde se discutiu a meta da inflação no Palácio do Planalto foi com Galípolo, não foi com Campos Neto. Aí vem esse elogio, não é? Então fica aquela coisa, será que ele está antecipando? É como se antecipasse, ainda que o Galípolo não venha a ser o indicado, esses elogios todos têm claro sentido de esvaziar o Roberto Campos Neto, que, aliás, sentiu o golpe e hoje se viu obrigado a dizer aquela coisa que tem uns 10 dias que aconteceu, que ele não pediu ministério nenhum, não conversou nada com o governador Tarcísio de Freitas. Essa é a minha leitura. Sobre a questão político-eleitoral, e por que eu falo que é político-eleitoral? Porque o presidente, nos últimos dias, vem falando insistentemente, colocando na roda a eleição de 2026. Semana passada ele falou que ele mesmo pode ser candidato. Ontem ele citou os 4 governadores, né, de partidos de oposição que podem ser candidatos. Hoje, praticamente lança o nome do Rodrigo Pacheco para o governo de Minas Gerais, quando em 26. Isso não é muito comum com presidentes que têm tanto mandato pela frente, mais de 2 anos de mandato, porque tem aquele risco de esvaziar o próprio mandato. Mas no caso do presidente, ele parece mais interessado em colocar em prática aquela ideia que ele defendeu outro dia mesmo, segundo a qual 2024, a eleição de 2024, é um ensaio para a eleição presidencial de 2026. Vilela, são declarações que têm muitos recados, né? E no caso de Rodrigo Pacheco, ele e o presidente não são do mesmo partido, muito pelo contrário, né? Exatamente, mas 2026 está logo ali. E uma eventual candidatura à reeleição do presidente Lula, ela precisa naturalmente compor um grupo de partidos e de lideranças, de figuras que vão além do campo da esquerda. O fato é que se a gente tiver um mero replique de polarização, direita de um lado e esquerda do outro, você tem esses 2 setores muito fortes na política brasileira, mas sem capacidade de conseguir maioria. Somente consegue maioria quem eventualmente congrega setores ao centro, setores que não estejam vinculados a esses 2 lados e, especialmente a partir das eleições de 2024, a tônica tende a ser essa.